Não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Começa agora, pelas ondas da rádio Shalom FM, o programa Inconformados. Um programa de esclarecimento bíblico de segunda a sexta-feira, sempre com tema novo. Participe. Programa Inconformados. Apresentação: Pastor Rafael dos Santos. Aleluia. Muito bem, povo de Deus, bom dia. Estamos dando início aqui a mais um programa Inconformados nessa manhã de quinta-feira, dia 24 de maio de 2018, né? Infelizmente estamos começando aí esse dia de hoje, né, com notícias sobre a greve aí dos caminhoneiros, né? Combustível faltando em muitos postos de gasolina. Mas a gente tem que manter a nossa mente focada naquilo que Deus tem para nossa vida, né? A gente tem que manter os nossos olhos no Senhor. Eu tenho certeza que Deus tem grandes bênçãos para fazer na tua vida, na tua casa, na tua família, independente das lutas e dificuldades aí que você possa estar enfrentando aí nesse dia de hoje, viu? Ah, pastor, mas esse dia de hoje vai ficar tudo complicado, é greve, é isso, é aquilo, é paralisações. Olha, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Coloca Deus à frente, ergue a tua cabeça e cai dentro, porque Deus é contigo, viu? Para te dar vitória nesse dia. Deus é contigo para te fazer vencer. Deus é contigo para te fazer prevalecer. Não se abate, nem se angustia por causa desse pequeno problema aí. É só um ventinho, vai passar em nome do Senhor Jesus. Tem muita gente aí já angustiada, já comentando nas redes sociais, né? Tem uns que estão até zombando, brincando, né? Eu já enchi meu tanque, tô tranquilo, né? O irmãozinho mandou aqui no WhatsApp aqui um tanque cheio. Um tanque de lavar roupa cheio. Aí ele botou: greve? Já enchi o tanque, tô tranquilo, maravilha, né? O irmão Júlio César aqui, com bom humor. E é assim que a gente tem que levar a vida, né? Com bom humor, com alegria. Afinal de contas, a alegria do Senhor é a nossa força. Hoje está conosco aqui nos estúdios da Shalom FM um pastor amigo que já tem se feito presente aqui muitas vezes já no programa Inconformados, que é o pastor Assis de Souza, da Igreja Batista Pentecostal Vale das Bênçãos. No retiro ali, pastor presidente é o pastor Luiz Ribeiro. Pastor Assis de Souza, muito bom dia aí, em nome de Jesus. Bom dia, pastor Rafael, bom dia, ouvintes, na presença do Senhor Jesus, aleluia. Maravilha. E hoje nós estamos aqui para discutir um tema bastante interessante, viu? Você que está com problemas aí no seu casamento, você que está passando por dificuldades na tua vida conjugal, sentimental, seria muito bom você ficar ligadinha nesse nosso programa de hoje. Na verdade, é o primeiro programa que a gente faz com essa temática da vida conjugal. E o tema é o seguinte: estamos vivendo plenamente a vida conjugal? Esse foi o tema escolhido pelo nosso pastor Assis de Souza, e eu tenho certeza que conselhos muito bons nós estaremos passando aqui para os casais. Afinal de contas, né, pastor Assis, a gente tem visto aí muitos casais sofrendo nessa área da vida conjugal, né? Muita gente divorciando, muita gente se separando, muita gente aí vivendo uma vida conjugal à base de discussão, de briga, de desavença. Mas hoje, creio que Deus vai te dar uma luz para que você possa aí superar esses problemas aí na tua vida a dois, na tua vida conjugal aí, com a sabedoria do pastor Assis de Souza, que, se eu não me engano, é casado já há mais de 30 anos, né, pastor Assis? Já vou fazer 40 anos, é 2019, o ano que vem faço 40 anos. 40 anos de casado? 40. Como é que a mulher lá aguentou o senhor, pastor Assis? É maravilha, né? É benção pura, sem mistura. Oh, glória, seja maravilha. Deus. A gente vai para um breakzinho rápido e já a gente volta aqui com o programa Inconformados de hoje, em nome de Jesus. E já para inspirar o pessoal que está ouvindo, viu, os casais que estão ouvindo aí, já para colocar você no clima, nós vamos aqui de Cassiane e Jairinho, cada instante nós dois, viu? Vamos lá, já de volta aqui com o programa Inconformados. Lembrando que o WhatsApp da Shalom está disponível aqui para você participar, viu? 998 33 96 92 998 33 96 92. O fixo da Shalom é o 3338 9692 3338 9692. Já voltamos.
voltamos a apresentar o programa Inconformados. Programa Inconformados. Apresentação: Pastor Rafael dos Santos. Muito bem, povo de Deus, estamos de volta aqui com o programa Inconformados de hoje, tratando do seguinte assunto. Esse é o tema do dia. Estamos vivendo plenamente a vida conjugal, e quem está aqui conosco hoje para nos orientar nessa questão é o pastor Assis de Souza, da Igreja Batista Pentecostal Vale das Bênçãos, presidida pelo nosso querido pastor Luiz Ribeiro. Pastor Assis, de forma geral, o que o senhor pode dizer aí? Estamos vivendo plenamente a vida conjugal? Os casais que o senhor conhece, vê na igreja, estão vivendo de fato plenamente a vida conjugal, a vida a dois? O que o senhor pode dizer já de cara sobre esse assunto aí? Pastor Rafael, amados ouvintes do Senhor Jesus, eu creio que, no geral, no sentido amplo da palavra, não. Porque para se viver uma plenitude, né? Um pleno, uma totalidade, ia depender de muitos fatores, como a vida social, econômica, muitos fatores atingem um pleno conhecimento da palavra de Deus. Quando muitos não atentam nesse assunto, até mesmo nas igrejas, ainda tem muitas igrejas que é um tabu a respeito de viver plenamente, ou do viver total da vontade de Deus, dentro da palavra de Deus. Em muitos lugares ainda é um tabu. Não, se começa a falar, as pessoas começam a ficar assustadas. Existem vários fatores que eu concordo, ou que eu creio que não seja uma totalidade que vivemos hoje. Muito bem, pastor. Agora eu pergunto o seguinte, dentro ainda dessa questão: não estamos vivendo de fato plenamente a vida conjugal, haja vista que a gente tem aí tanto divórcio, tanta separação, tantos casais vivendo num estado de guerra. Em muitos lares hoje em dia prevalece uma guerra. É briga, é desavença, é desunião, é discórdia. São casais que não falam a mesma língua. Um está querendo seguir uma direção, está querendo seguir outra, e aí fica aquela discórdia dentro de casa. Então eu pergunto ao senhor, qual seria a origem de tudo isso, pastor? Qual a origem para o senhor de tantos problemas nessa área da vida nos nossos dias? Qual a origem disso aí? Eu acredito, pastor Rafael, amados do Senhor Jesus, que a origem central desse negócio: falta de Deus, falta de Jesus, falta da palavra de Deus, falta do Espírito Santo. Porque quando nós começamos a namorar, nós esquecemos que somos namorados e queremos viver como casados. Mas quando casamos, nós esquecemos de viver como namorados. Respondi? Respondeu, pastor. E se tem uma coisa que as mulheres geralmente estão cobrando dos homens, eu vejo até pela minha muitas vezes, é exatamente que se permaneça naquele estado de namoro. Agora, casados, temos que viver como namorados, mas quando namorados, queríamos viver como casados. E aí, pastor, qual é o conselho que o senhor dá para essa galera? Hoje em dia o pessoal está apressando as coisas, E parece até, pastor, que os problemas da vida conjugal dos casados começam, na verdade, na fase em que eles são apenas namorados, não é isso? Certamente os problemas começam ou iniciam quando nós estamos namorando. Quando eu namorei, eu tive um princípio: Jesus estava no meio. Como Jesus sempre esteve no meio do meu início do meu namoro, nós conseguimos superar na palavra de Deus, no diálogo, na fé, no evangelismo, e nos entendermos no Senhor Jesus, porque Jesus estava no meio. Se Jesus estiver no meio, se Ele for a pessoa principal
do rapaz e da moça no namoro, no casamento ele pode continuar. Esse é o segredo. Pastor, aquele negócio, ele pode continuar o quê? Se ele começou bem, vai terminar bem? Essa é a regra? Certamente. Se ele começou com Jesus e ele e ela continuam com Jesus, olha, eu tenho para mim que no livro do Evangelho que escreveu João, no capítulo 2, Jesus fez o seu primeiro milagre no casamento. E certamente o Jesus que fez o seu primeiro milagre no casamento não mudou. Ele ainda é o mesmo para fazer milagre no namoro e continuar fazendo no casamento ainda hoje. Maravilha. A gente tem uma lista aqui, pastor, querendo ou não, né? Existe uma quantidade, né? Aqui, ó, problemas conjugais mais comuns. Aí o camarada fala aqui, a falta de confiança, né? Outra aqui que ele chama expectativas diferentes, né? Quer dizer, caminhos diferentes, as pessoas não se encontram. Falta de comunicação, falha de comunicação, né? Um tentando mudar o outro. Pastor, tem como o casamento fluir, né, com essas questões? Né? Por que acaba um casal fluindo nessa questão aí, por exemplo, da falta de confiança? O que levaria, por exemplo, um casal a desenvolver, né, uma falta de confiança no seu cônjuge? Aconteceu alguma coisa? Será que pode superar isso? Como é que é isso aí? Bem, se a falta de confiança for por deslize, é preciso que haja um perdão. Por quê? Se a pessoa, quando namorava, amava, e quem ama perdoa. Se perdoa no início, precisa perdoar no meio e também num certo ponto mais alongado do casamento. Como eu quero passar para os irmãos essa experiência que eu ouvi, achei muito interessante, de o casal, a esposa, às vezes o marido, ou vice-versa, dá um deslizezinho, coisa simples, mas que aos olhos um do outro pode ser até machucar ou ser grande, mas é simples. Ela às vezes não perdoa ele, mas aí vem o infeliz do ex tentar, e ela cede para o infeliz do ex e perdoa o infeliz do ex, que não conviveu com ela, não lutou por ela, não trabalhou com ela e nem por ela, não sabendo ela que o infeliz do ex quer tomar ela, possuir ela como se fosse um troféu e depois chutar, aproveitar dela e depois meter o pé nela. Então eu acredito que o segredo disso aí está em Cristo Jesus, o Deus no meio, Jesus no meio, e perdoar e bola para frente, seguir em frente no Senhor Jesus e vitória em Cristo Jesus. Tem uma palavra eclesiástica que fala que o cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. A gente já sabe que o cordão de 3 dobras aí seria o quê? O marido, a esposa, e esse terceiro cordão aí seria o próprio Deus. Agora, pastor Assis de Souza, em qualquer relacionamento, vamos supor que a pessoa que está nos ouvindo agora seja uma pessoa que não esteja ainda congregando numa igreja, né? Uma pessoa que está ouvindo o programa, que gosta de ouvir. Nós, esses dias, tivemos aqui a participação de um ouvinte que ele disse: olha, eu não sou evangélico, mas eu gosto de ouvir o programa de vocês, que é um programa que fala de temas interessantes. E uma pessoa que não tem Cristo, que não é evangélica e que está passando por um problema nessa área da vida conjugal, ela não tem Cristo, pastor.
ela precisa de Cristo para o seu relacionamento dar certo, até porque tem muitos que tem Cristo e o casamento também está indo por água abaixo. Inclusive, nós temos o caso de muitos pastores que estão naufragando aí na vida conjugal. Como é que fica esse negócio? O segredo é geral para todos. Jesus é o centro. Quando crentes ou quando obreiros ou pastores está deixando naufragar, é porque Cristo saiu do meio. Cristo não é mais o centro. E quando as pessoas não crentes que não têm a Cristo, eu confesso, se tiver Jesus de verdade, porque tem vitória. Mas mesmo não tendo Cristo do lado normal, natural, lembra quando você namorava? Você não amava? Você não perdoava? Você não estava pronto a ceder? Por que agora então, se casou, não pode usar o mesmo ceder? Não deu certo quando namorava? Dará certo também quando casado, se continuar como namorado. Pastor, a questão, eu quero insistir com o senhor nesse sentido, sou um homem de Deus, sei que o senhor é cristocêntrico, mas eu insisto numa pergunta com o senhor seguinte: as pessoas às vezes, ela coloca dependência em Cristo, mas pastor, nem tudo é Cristo, né? Tem muitas atitudes que o marido e que a esposa precisam tomar, atitudes, ações que precisam ser praticadas ao longo do dia a dia, que o cara não pratica, não é? Aí coloca a culpa em Cristo, ou coloca a culpa no pastor, ou coloca a culpa na igreja, ou coloca a culpa na palavra, quando na verdade é a atitude da pessoa que não está correspondendo com aquilo que é necessário no casamento, né? Quero colocar alguns itens aqui sobre maridos desajustados e mulheres desajustadas. Marido teimoso. Pastor, segura, vamos fazer o seguinte, guarda isso aí, vamos para um breakzinho rápido. Daqui a pouquinho o pastor Assis de Souza vai dar essa dica pra gente. O que são maridos desajustados e mulheres desajustadas? Vamos falar sobre isso. O que são maridos desajustados e mulheres desajustadas? Pastor Assis está com um estudo maravilhoso aqui. Vamos para um breakzinho rápido e já a gente volta aqui com o programa Inconformados, aqui na Shalom 92,7 FM. O zap da Shalom tá liberado, hein? 998 33 96 92 998 33 96 92. Voltamos a apresentar o programa Inconformados. Programa Inconformados. Apresentação: Pastor Rafael dos Santos. Maravilha! Estamos de volta aqui com o programa Inconformados, hoje falando da vida a dois, falando da vida conjugal. Estamos vivendo plenamente a vida conjugal? Você que está ouvindo aí o nosso programa aí na sua casa, no seu trabalho, no seu celular, onde é que você esteja, você aqui temos aqui algumas pessoas aqui, irmão Alessandro, bom dia, paz do Senhor. Estamos ligados aqui em toda a programação, começando com o Inconformado e termina com o Shalom Meninas, das 8 às 18. Fica na paz. Manda um alô para nós aqui da oficina Chevrolet, aqui do Aterrado. Estamos ligados todos os dias. Amém. Deus abençoe, irmão Alessandro. Deus abençoe todos aí da oficina Chevrolet aí no Aterrado, viu? Deus abençoe. Ficamos muito gratos mesmo pela audiência aí dos irmãos, em nome de Jesus. Que esse seja um dia de bênçãos aí para vocês, para a glória de Deus. Manda os maridos ficar tudo ligado aí, as esposas também, que hoje o pastor Assis de Souza está aqui inspirado para nos aconselhar aí nessa questão da vida conjugal, nessa questão da vida 2. O nosso irmão Carlos também está falando aqui com a gente. Graça e paz, irmão Carlos, Deus abençoe. A nossa irmã Viviane Salermo, bom dia, paz do Senhor. A irmã Laide está participando aqui também pelo WhatsApp. Maravilha, é um prazer saber que vocês estão aí ligadinhos aí na Shalom FM 92,7. A gente está aqui com o pastor Assis de Souza, que é pastor ali na igreja pentecostal, na igreja batista pentecostal Vale das Bênçãos, pastor presidente, pastor Luiz Ribeiro, e o tema é esse: estamos vivendo plenamente a vida conjugal? O pastor Assis vai responder para nós aqui o seguinte: pastor Assis, o que seria aí um marido desajustado para a vida conjugal e uma esposa desajustada? Né? Às vezes o problema no casamento é devido ao marido, é devido à esposa, são desajustados. O que seria isso aí pra gente? Pastor, fica à vontade.
Eu tenho aqui 9 itens dos desajustados. Marido teimoso e mulher teimosa. Ela acha que nunca erra e ele acha que nunca erra. Cai num ridículo para todos e não percebe quando comete um erro. Marido ditador e mulher ditadora. Autoridade é imposta e não conquistada. Costuma exigir que lhe obedeçam ou que lhe obedecem, mas não consegue ter o coração da família. A comunhão é apenas exterior. Marido e mulher chata, cisma com tudo, com a roupa, com as amigas, com os amigos, com o namoradinho da filha, com a namoradinha do filho, e que a empregada não colocou no cabide. Tudo tem que ser do jeitinho dele ou do jeitinho dela. Marido ciumenta e mulher ciumenta. Isso é sério. Este não consegue ganhar respeito nem da família, porque tem ciúme, é sinal de insegurança, e ninguém vai se submeter a uma pessoa que não acredita em si mesmo, tanto do marido quanto da mulher. O marido amar e a mulher está debaixo do seu domínio, seguindo da sua missão. O marido democrática e a mulher democrática, ao contrário do ditador, toma decisões baseado em verdadeiras reuniões familiares. O marido assim não gosta de assumir, nem a mulher, a responsabilidade de decisão. Marido e mulher insensível, não percebe quando alguém em casa passa por algum problema. Está fechado no seu mundo interior, que não recebe o que acontece ao seu redor. Marido explosivo e mulher explosiva, todos têm medo dele e têm medo dela, pois tornam-se violentos um para com o outro. O ambiente fica carregadíssimo e todos temem ter algum problema. Marido crítico e mulher crítica, estes estão sempre aprontando erro e defeito em tudo, como se diz que se faz dentro do lar. Uma pessoa assim provoca problemas sérios de autoestima em todos. Marido insatisfeito e mulher insatisfeita, por mais que se tente agradar, nunca mostra satisfeito. A esposa pode fazer almoço, o marido pode vir cansado, trabalhado para almoçar. O almoço pode ser o mais gostoso do mundo, o trabalho, a dedicação do esposo pode ser a melhor do mundo, mas ele sempre tem algo negativo a dizer. Pastor, tem muita gente chorando agora, né? Porque marido desajustado, mulher desajustada, pelo que o senhor acabou de citar aí, não falta, né? Agora, como é que faz para ser um marido ajustado, para ser uma mulher ajustada, pastor? Começando pela teima. O marido teimoso e a mulher teimosa, se os dois puxam um para o norte, um para o sul, vai acabar rebentando na separação, no divórcio. Então qual é o segredo? Quando um começa a puxar, não é isso? Quando um começa a teimar, o outro, esse é um remédio santo, um santo remédio, um conselho que eu quero dar para nós aqui todos, né? Se quando alguém começa a teimar, o segredo é o outro não continuar na teima e ficar em silêncio e deixar que Deus tome a direção. Continua aí, pastor. No sentido do marido ditador e da mulher sargentona, mandona. Marido sargentão, um dia desse eu falei na igreja. Marido sargentão e mulher sargentona. Aí me diz alguém, mas se quando o marido é um frouxo, você não vai falar dos maridos? Eu falei, vou falar uma hora. Não pode o marido ser sargentão e nem a mulher sargentona. Porque aonde dois manda abruptamente, sem educação, mente,
o negócio não chega a lugar nenhum. Quando namorados não era assim. Era meu amor pra lá, meu amor pra cá, benzinho pra lá, benzinho pra cá, minha querida, meu querido, minha vida. E estavam sempre, ó fulano, vamos em tal lugar, vamos fazer isso, vamos sim. É o que você quer? A pessoa automaticamente, porque na verdade, quando eu falei aqui que nós precisamos lembrar que quando nós namoramos, precisamos continuar como casados, mas namorados. Porque quando namorados, não éramos ditadores, nem a esposa sargentona e nem o marido sargentão. Cada um estava pronto para ceder o desejo do outro. Hoje, porque, na verdade, quando namorados, nós queremos fazer o outro feliz. Quando casamos, eu quero fazer eu feliz. Eu inverto o negócio. E é nessa inversão que a coisa vai começando a pegar, e vai pegando, e vai pegando, e vai pegando, até que chega um ponto que a coisa vai se tornando insuportável, né, pastor? O senhor citou umas coisas aí, outra aí que o senhor falou, não sei se foi a pessoa chata. Pastor, o marido chato, esposa chata. Como é que tem marido chato, pastor? Tem esposa chata? Misericórdia, pastor. Não sei se eu vou usar a palavra corretamente, mas existe a mulher rixosa, mas existe também um marido rixoso, chato, de galocha, que ele é aquela pessoa, o homem e a mulher, insuportável. Mas quando namora, não é assim, gente. Vamos lembrar quando nós namoramos. Nós beijávamos e o beijo, alguém disse, mas quando a gente namorava, o beijo era... Não, o beijo precisa continuar gostoso quando nós casamos. É só nós limparmos e tirarmos os meus conceitos e fazer os nossos conceitos. Unir, ao invés de ser meu e o conceito dela, é ser nosso conceito. Aí nós vamos tirar a chatice e vamos ter aquele amor, né? Aquele diálogo, aquela boa convivência, e a chatice não vai, né? Porque é um veneno, um marido chato, um marido rixoso e uma mulher rixosa dentro de casa. Alguém tem que ceder. E esse ceder não é tão fácil quanto parece, né, pastor? O pessoal, hoje em dia, o pessoal não quer dar um passo atrás. Ninguém quer reconhecer. Tenho certeza que ao ler esse texto, muitas pessoas acabaram se identificando e vendo a realidade do que está acontecendo na sua própria casa. É verdade que muitos, tá vendo? Meu marido é assim, ou a minha esposa é assim, mas ninguém está dizendo, eu sou assim. Não é? Eu sou assim. As pessoas geralmente elas têm a facilidade de enxergar o defeito do outro, mas não conseguem enxergar o seu próprio defeito, não é verdade? É mais fácil eu ver o argueiro que está, o cisco argueiro que está na trave do olho do outro. É por isso que a palavra de Deus nos diz para mim tirar primeiro o argueiro que está na trave do meu olho, olhar primeiro para mim mesmo, para o meu defeito, pegar o espelho da palavra e olhar para mim, ver o meu defeito, olhar para mim mesmo, tirar o argueiro que está, tirar o cisco que está, o argueiro que está na trave do meu olho, para mim depois ver o defeito da minha esposa. Quando eu vejo assim, eu não vou ser chato com ela, porque é chato, é chatíssimo, é chatérrimo nós vermos, eu passo mal quando eu chego numa casa, eu vejo o marido rinhento, a mulher rinhenta, ou o marido rixoso e a mulher rixosa. Eu digo, Jesus está faltando nessa casa. Me dá vontade de pegar os dois assim e de Jesus, entra nesse casal, entra na vida deste homem, entra na vida dessa mulher, que falta muita coisa neles. Maravilha. Pastor, o pastor
pastor Assis que está aqui falando aqui, gente, pastor Assis, ele é um homem que tem 40 anos, vai fazer 40 anos ano que vem, não é? Como já falou aqui, já contou o segredo aqui da data e tudo, não é? 40 anos ano que vem, então sabe o que está falando. O senhor falou, pastor, de uma coisa muito séria aí também, que é a questão do ciúme. A possessividade, o ciúme nasce de um sentimento de posse. Isso é um problema gravíssimo, pastor. A questão do ciúme, né? É um problema gravíssimo, muitas pessoas sofrem. Esses dias eu atendi aqui mesmo na rádio o telefone de uma irmãzinha que estava pedindo ajuda no casamento, e ela estava contando pra gente que ela, não sei se ela está ouvindo agora o nosso programa, mas ela dizia que ela é muito ciumenta. Ela é muito ciumenta e consegue ser ciumenta até a ponto de enciumar da filha do próprio marido. Ela tem ciúme da filha do marido, né? Quer dizer, é uma coisa muito... E ela fala que ela sofre com isso. Ela sofre, pastor, eu não quero ser assim, mas eu não consigo, né? Eu até sugeri que ela procurasse um psicólogo, talvez, né? Alguma coisa do tipo, se só a palavra não fosse suficiente, se só o caminho da fé não fosse suficiente, que ela procurasse uma ajuda, né, psicológica, um professor, um pastor psicólogo, ou um psicólogo evangélico, coisa e tal. Pastor, como é que faz a pessoa que sofre com essa coisa do ciúme? Tem mulher que tem ciúme do que não existe, né? A pessoa acaba criando situações na mente dela, porque o ciúme causa isso, ela cria na mente dela, né, uma coisa que não existe. Lembrando que o ciúme por si só é uma obra da carne, né? Gálatas 5,19 fala que o ciúme é uma obra da carne. Como é que a pessoa supera, pastor, essa coisa do ciúme aí no seu casamento, no seu relacionamento? Eu creio que a pessoa que não tem ciúme nenhum, porque Deus tem ciúme de nós, do nosso corpo. O ciúme, então, por parte, ele é sadio, mas chega a um ponto que ele se torna doentio, né, pastor? Que traduz a palavra ciúme como zelo. Mas o zelo em excesso, o zelo extremo, que é esse chamado de ciúme, o fruto da carne, é traduzido como desconfiança, ou como que a pessoa não tem a confiança também em si mesmo, que não garante a barra, pessoa insegura. E esta insegurança, essa que ela não tem a autoconfiança, ela desconfia se ela confia, ela não acredita se ela pode dar conta do recado, ela não acredita que ela pode ser aquela pessoa que cumpre todas as obrigações. Por isso, então eu acredito que, como olhando para esse lado, como obra da carne, ela precisa tomar mais, tanto o homem quanto a mulher, chá da raiz de Jessé. Precisa orar mais, precisa jejuar e botar a mão na sua cabeça e repreender. Não só orar, mas botar a mão na sua cabeça e repreender. Porque eu acredito que tem cabra sem vergonha, tem mulher sem vergonha, que gosta de provocar a outra pessoa, porque sabe que a outra pessoa tem essa dificuldade. Mas não é por isso que nós vamos dar lugar a esse ciúme em extremo, esse zelo em extremo que não agrada a Deus. Nós temos que repreender da nossa vida, repreender em nome de Jesus, santificar e consagrar a nossa vida, tomar o chá da raiz de Jessé, porque o ciúme que a palavra de Deus diz, o zelo que Deus tem de nós, é porque Ele nos ama, Ele não quer que nós contaminamos com o pecado. Então, se o ciúme da pessoa torna-se doentio, é maligno, é carnal, é diabólico, precisa ser repreendido, expulso em nome de Jesus. Por quê? E deve-se ver isso antes, quando está namorando. Se a moça não confia no rapaz, a ponto de
o rapaz não confia na moça, vai manter ou ele ou ela dentro de uma prisão, está faltando conversão, está faltando libertação, está faltando a presença do Senhor Jesus, que é o nosso libertador e que nos deixa livre. Porque a mulher casada e o marido sabe das suas responsabilidades. Sai fora se quiser. Maravilha, maravilha, pastor. Pastor, o senhor falou da mulher ditadora, o senhor falou do ciumento, o senhor falou do chato, o senhor falou também aí, mas uma outra situação que eu gostaria que o senhor me comentasse também, que é essa questão, como é que fala? Da insensibilidade, pastor. A pessoa ela é insensível, né, com o que acontece, ela não liga pro que está acontecendo dentro de casa, né? O marido, ele não tá nem aí se a mulher tá triste, a mulher não tá nem aí se o marido tá triste, né? Se os filhos, não vamos falar da questão dos filhos, vamos ficar mais no conjugal, no casal, mas às vezes há uma indiferença. A raiz dessa insensibilidade acaba sendo uma indiferença. O marido não se preocupa se a mulher tá bem, se não tá, na hora até mesmo da relação sexual, ele quer chegar lá e executar o ato conjugal, o ato sexual, sem ao menos saber se a mulher está bem, sem ao menos saber se ela está se sentindo bem. Como é que fica isso, pastor? Essa insensibilidade na vida conjugal? Olha, a insensibilidade ou a falta de sentir, né? A falta de sentir, muito bem. A ausência do sentimento, que é a insensibilidade, a ausência do sentimento, eu creio, amados ouvintes, pastor Rafael, que é porque nasceu alguma semente plantada ali na terra do relacionamento, ou um relaxamento da parte do homem e da mulher, porque quando eu passo a não sentir, não perceber o que a minha esposa, quando a minha esposa passa a não perceber, não sentir o que eu estou ou como eu estou, o negócio está esfriando, o relacionamento está frio. E Deus não fez marido e mulher para ter relacionamento frio. Deus quer que o relacionamento seja ativo, que cada um, não é isso? Veja, sinta a necessidade do outro. Porque é duro um marido não sentir quando a mulher está triste. Acabrinhada, cabisbaixa, embora tem vezes que a mulher está triste, se você for consolar ela, ainda te dá uma cacetada. É por aí. É por aí. Mas é função do marido saber quando a mulher está triste e quando é que ela quer ser consolada. Se ela estiver triste e você for, ela levantar, você para. Mas se ela vier triste querer ser consolada, é aí a hora do consolo. Mas voltando à palavra, existe, e a morte dos relacionamentos começa com a insensibilidade. Falta de sentimento, né? Falta de sentir. Pastor, nos foram citadas aqui várias situações, né? O senhor falou da questão da ditadura, né? Essa coisa da ditadura, pastor, você chegou já a comentar, é muita ordem dentro de casa. É necessário uma ordem. Eu já ouvi uma história uma vez de um pastor que ele brigava muito com a esposa dele, porque, por exemplo, a mulher não gostava de fechar as coisas, né? A mulher abria a geladeira, não fechava. Abria a gaveta para pegar alguma coisa, não fechava. Abria um pote para pegar alguma coisa, não fechava, né? E por contrapartida, ele era aquele cara que pegava a toalha molhada, a famosa toalha molhada, em cima da cama ou em cima do sofá. Então ele tinha as falhas dele e a mulher dele tinha as falhas dela. Então ele pegava no pé dela por causa das falhas dela e ela pegava no pé dele por causa das falhas dele. Então ele era ditador para ela e ela era ditadora para ele. Pastor, como conciliar essas duas coisas? Porque certamente o senhor mesmo com 40 anos de casado, eu com meus 3 anos de casado, tem muita coisa que a minha mulher faz que eu não acho que ela deveria fazer, não é daquela forma que eu queria que fosse
fosse feita, e tem coisas que eu faço que a minha mulher não queria que eu fizesse daquela forma. Como é que concilia isso, pastor? A melhor maneira de conciliar isso, sem discussão, sem briga. Sem discussão. Você viu a sua esposa deixou aberto, você fecha. A esposa viu que o marido deixou a toalha. Se eu deixo é porque eu esqueci. Porque eu gosto de estender a toalha. Tá? Mas vamos dizer que eu faço o contrário. Às vezes eu esqueço, né? Eu esqueço alguma coisa e a minha esposa dá bronca. Então, se eu estender a toalha que ela deixou molhada, ou se ela fechar o que eu deixei aberto, tá aí a solução. Porque é claro que pode ser tratado, pode também um diálogo. O diálogo é o caminho, né? Olha, você deixa a toalha molhada, então vamos fazer o seguinte: quando eu esquecer, não é isso? A toalha molhada, você estende a toalha molhada. O diálogo é interessante. Oração, Jesus no meio, a palavra Jesus presente, e o diálogo. Você estende a toalha e eu fecho as portas. Vamos, quando eu esquecer? Combinado. Porque não existe perfeito. Não existe um marido perfeito e uma mulher perfeita. Aí eu fecho as portas que ela deixou aberta e ela estende a toalha que eu deixei molhada, ou vice-versa. Jesus dá vitória no mistério. Com certeza, só ele mesmo para dar vitória nesse mistério, né, pastor? A gente vai para um breakzinho rápido, a gente já volta aqui. O senhor tocou no assunto agora. Na verdade foram tocados em vários assuntos aqui, várias questões foram levantadas. Inclusive, deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. Você que está ligadinho aí, viu? Participa aqui com a gente. O nosso irmão aqui, deixa eu ver. Shalom, pastor Rafael, bom dia, paz, Vaso. Vitor Hugo aqui, seu filhão eterno. Tô ligado aqui no programa. Peguei o celular da minha mãe aqui pra falar, porque tô sem zap. Valeu, Deus abençoe, Vitor Hugo. Tamo junto, homem de Deus. Você é bênção. Meu irmão Emerson tá ligadaço aqui. Carlos, bom dia. Maravilha, tamo junto aqui na programação. A irmã Vanessa, muito bom. Pastor, o senhor falou agora sobre a questão do diálogo, né? Os casais, eles se comunicam, mas nem sempre a comunicação é do jeito que ela deveria ser. Pastor, qual o conselho que o senhor dá aí pro pessoal sobre uma comunicação sadia? Já o senhor nos dá esse conselho, como se comunicar de forma efetiva na vida conjugal, de forma que o marido entenda a esposa e de forma que a esposa entenda o marido. A gente vai para um breakzinho rápido aqui e já a gente volta com mais programa Inconformados aqui na Shalom FM 92,7. Lembrando que o WhatsApp da Shalom está à sua disposição, 998 33 96 92. Já voltamos. Voltamos a apresentar o programa Inconformados. Programa Inconformados. Apresentação: Pastor Rafael dos Santos. Muito bem, povo de Deus, estamos de volta aqui com o programa Inconformados de hoje. Temos aqui no nosso estúdio a presença do pastor Assis de Souza, da Igreja Batista Pentecostal Vale das Bênçãos. Pastor presidente, ele é o pastor Luiz Ribeiro. A gente está tratando hoje aqui do seguinte tema: estamos vivendo plenamente a vida conjugal? Em você, o que você acha? Você está vivendo aí plenamente a vida conjugal? Você está vivendo bem no seu casamento? Como está o teu relacionamento aí com o seu esposo, com a sua esposa? Tá todo mundo bem? Tá todo mundo feliz? Como é que tá seu relacionamento? O pastor Assis de Souza está nos brindando aqui nessa manhã, né, com alguns conselhos fundamentais para que você tenha aí essa plenitude na tua vida conjugal. Pastor Assis, nós fizemos a pergunta do bloco anterior para esse bloco em relação à comunicação, né? Estou com um texto aqui que diz assim: todas as relações humanas não são melhores por problemas de comunicação. Você não pode se comunicar se não tirar os olhos do celular, da TV, do computador ou de outra pessoa.
Aí aqui algumas soluções, né? Faça a meta de quando estiverem juntos ou em atividades com a família, desligue o celular, jamais levante a voz uns com os outros. Se não conseguir, converse em lugares públicos, coloque regras de conversação, como não interromper o outro enquanto ela fala, ouvir-se se defender, tirar jargões das conversas como você nunca ou você sempre, acusações e cobranças na conversa também não ajudam. Atente para a sua linguagem corporal, preste atenção no outro sem virar os olhos, bufar ou agir como se suas unhas fossem mais importantes que o problema do outro. Pastor Assis de Souza, por que muitos casais não conseguem se comunicar direito, pastor? Dialogar, tratar de certos assuntos sem discutir, sem brigar, pastor? Hoje em dia, que é o tempo que nós vivemos, a nossa era, as pessoas, existem muitos entretenimentos, como você disse aí, celular, tablet, televisão, distrações. Até diziam que antigamente não tinha televisão e por isso os casais tinham mais filhos, né? Por falta da televisão. Mas que na verdade os casais viviam bem melhor, parece que sim. Porque esse tempo hoje ocupado pelo celular, pelo tablet, ou pela televisão, ou pelo computador, ou notebook, etc., às vezes são priorizados, são colocados em primeiro lugar. E não tem como, se haver um bom entendimento, um bom diálogo, se não fizer um pacto, ou se não fizer um tratado a respeito disso. Hora de conversar, hora de almoçar, precisa ter decência e precisa ter ordem no relacionamento. Vamos desligar tudo, vamos parar tudo, agora é nossa hora. Porque esses aparelhos são tantas mensagens que levam as pessoas não só trabalho, mas uma exaustão, uma canseira, um esgotamento, um estresse. E o casamento não pode entrar em esgotamento, não pode entrar em estresse, porque quando entra o negócio é muito difícil para poder ir à frente. Então o segredo é priorizar Jesus no casamento e o casamento em primeiro lugar, a comunhão do esposo, da esposa, dos filhos, porque não tem como levar adiante se a esposa não ouvir o esposo, se o esposo não ouvir a esposa, se a esposa tirar a autoridade do esposo diante dos filhos. Tudo isso tem a ver com a falta de parar tudo. Hora de almoço, desliga tudo. Hora de diálogo, é só o diálogo, priorizar o diálogo, seja lá qual for o assunto, resolver entre o esposo, entre os filhos, se tiver ou filhas, e pedir ainda assim a presença de Deus, e segundo a palavra de Deus, na presença do Senhor Jesus, trazer esta direção. Aí vai dar, podemos dizer, aí já deu tudo certo, porque Jesus é especial no casamento. Maravilha, pastor. As pessoas têm essa dificuldade para conversar, às vezes até para sentar, para resolver uma certa situação. Pastor, a gente sabe que a questão da comunicação, querendo ou não, ela acaba ligada à questão da sexualidade, né? Porque onde falta uma boa comunicação, também vai faltar um bom relacionamento no quesito conjugal. Não é o marido que não se relaciona bem no dia a dia, conversando, batendo um papo com a sua esposa, dialogando com o seu marido, dialogando com a sua esposa, ele vai ter depois uma certa dificuldade em desenvolver um relacionamento sexual sadio, não é? A gente tem aqui uma questão aqui, ó. O sexo não é tudo no casamento, mas a falta dele ou o desentendimento nessa área pode piorar uma crise conjugal. Mary Jo Fay, autora do livro Please There, Not Tonight, diz que sexo nos traz mais perto,
libera hormônios que ajudam o nosso corpo física e mentalmente e mantém a química de um casal saudável em níveis saudáveis. Aqui dá algumas dicas, pastor. Soluções: planeje. Não há o mínimo problema se por causa do trabalho, do filho, de tantas coisas na agenda, a relação íntima não aconteça espontaneamente como antes. É necessário entender que os tempos mudam, as responsabilidades crescem à medida que criamos uma família e temos menos disponibilidade ou desejo. Então planeje ter pelo menos 10 minutos de conversa íntima e toque todos os dias, mesmo que seja dormir abraçado. Aprenda do outro o que ele gosta e ensine o que você gosta. Não existe uma pessoa perfeita no sexo, mas um casal que se entende e busca juntos se agradar. Não hesite em pedir ajuda a um médico ou terapeuta sexual, caso não consiga resolver os problemas dessa área sozinhos. Pastor, o senhor acha válido esses conselhos? E o que o senhor acha da vida, do desenvolvimento que muitos têm tido? Nós temos tido relatos, pastor, de casais que ficam até 3 meses sem uma relação sexual. Isso é sadio, pastor? Casamento sem sexo é casamento incompleto. Eu costumo dizer: está com problema sexual no casamento? Procure a mulher um ginecologista. Se é clínico, procura um ginecologista a mulher. E se o homem, procure um urologista. Mas voltando aqui ao assunto, é que o relacionamento é a aproximação, e a aproximação é a atenção. Por que a esposa que trabalha às vezes dá mais atenção para os colegas de trabalho do que para o marido? Por que o marido dá mais atenção para os colegas de trabalho ou para as colegas de trabalho do que para a própria esposa? Gera brecha por Ricardinho, por Ricardo e por Ricardão. E para a Ricarda também, né? Porque tem a Ricarda e a Ricardinha, né? E a Ricardona, né? Brecha. E como nós, servos de Deus, do Senhor Jesus Cristo, somos chamados para tapar a brecha. Na vigilância, o matrimônio, o casamento precisa ser vigilante. A esposa precisa vigiar, o esposo precisa vigiar. Na verdade, essa área da aproximação, essa área da atenção. Mulher casada não tem que estar dando atenção especial para colegas e colegas de trabalho, mais do que para o seu esposo, nem para o seu trabalho. Tem que dar atenção para o seu esposo. Homem casado não tem que dar atenção especial para suas colegas e para os seus colegas, mais do que para a sua esposa. A atenção do marido e da esposa tem que ser um para com o outro. Nem a própria igreja, o pastor, não pode dar mais atenção para a igreja do que para a sua esposa. Porque se ele der mais atenção para a sua igreja e não a atenção para a sua esposa, ele vai ficar em falha. Porque você falou aí, verdadeiramente, há uma mistura de hormônios no relacionamento, que a palavra diz tornar-se um. Foi comprovado cientificamente que esta relação conjugal une verdadeiramente, torna-se uma só carne, une, aproxima mais. E como uma pessoa vai ter uma boa relação sexual se no casamento ele não dá atenção para sua esposa? Quer dizer, quem dá atenção mais ou a ou B, ou a carro, ou a futebol, ou a novela, ou aos colegas de trabalho, mais do que para o seu esposo ou para a sua esposa, ele está, ou ela está, valorizando mais. Eu quero crer que Jesus se agrada que eu valorizo mais
a minha comunhão com a minha esposa, que a minha esposa valorize mais a comunhão dela comigo, porque os filhos, os amigos, os companheiros de trabalho, as companheiras de trabalho vão-se embora, vão passar, e eu e a minha esposa, você e o seu esposo, é até que a morte os separe. Maravilha, pastor, maravilha. Agora, pastor, sem querer insistir, eu vou pegar o senhor, tudo que o senhor levou, esse sentimento, eu quero estar mais perto da minha esposa, eu quero estar mais perto do meu marido, se eu tenho que dar atenção para alguém, é para o meu esposo, é para minha esposa, porque querendo ou não, tudo isso vai refletir, esse dia a dia de aproximação, de atenção, vai refletir na hora do ato sexual. Não adianta o marido, o senhor concorda? Que não adianta o marido não dar atenção para a mulher o dia todo, e também a mulher não dá atenção para o marido o dia todo e chegar ali na hora daquela intimidade, querer que a coisa flua, né, da melhor maneira possível. Não vai ter como ser assim, vai ter como? Fala-se que o casamento é como um fogão de lenha, que tem que colocar a lenha e fogo de manhã. Verdade, é preciso, porque o homem e a mulher não são animais que só se relacionam na época da procriação. É verdade. Nós, antigamente, tínhamos essa ideia, porque não tínhamos conhecimento e por isso erramos bastante. Acharmos que o sexo era só para fazer filhos, só para procriar. Mas dos anos para cá, graças a Deus, nós descobrimos que o sexo é para ser praticado no casamento, para procriar, sim, mas também para satisfazer um ao outro, para dar prazer um ao outro. E ninguém dá prazer um ao outro se não tiver um bom tratamento, se não acender o fogo do carinho, do bom dia, né? Do abraço, do beijo, do até mais logo, não é isso? Maravilha. A hora da chegada do trabalho do marido, a hora da volta, da saída. Então é preciso acender o fogão de lenha no casamento, na lenha do abraço, na lenha do beijo, do bom tratamento, da atenção, né? Da atenção, da aproximação de manhã. Porque quando chega a noite, se não acender de manhã, o fogão vai estar gelado. Se o fogão estiver gelado, meu amigo, vai dar ruim. Não vai ter bolo, né, pastor? Não vai ter festa. Então você está entendendo aí, pastor Assis de Souza é um pastor experiente, não é 40 anos de casado, não é 40 dias, eu tenho aqui meus 13 anos de casado, e a gente eu tenho ciência, pastor, eu senti aqui no meu coração de falar isso, que a gente está ajudando nessa manhã, pastor, a muitos casais, tem muita gente que com certeza está muito grata de ouvir o que nós estamos falando aqui nesse nosso programa de hoje, não é? E nós temos uma outra situação aqui, pastor, também ligada e é sério também nessa questão da vida conjugal, que causa muita dor de cabeça, pastor, causa muita dor de cabeça, que é a questão financeira. Tem muitos casais que não se entendem quando o assunto é dinheiro, pastor. O pau quebra, há uma desunião, há um desacordo, e a palavra chega a dizer que quando não há concordância, né? Amós 3:3, é o famoso texto da concordância. Se não estiverem dois de acordo, como vão andar juntos? Não tem como andar juntos se não tiver em acordo. E muitos casais andam em desacordo quando a questão é dinheiro. Pastor, vamos fazer o seguinte, são 10h23, como o comercial entra 10h25, a gente vai dar uma paradinha agora, vamos pro break, a gente vai ter mais tempo para tratar desse assunto aqui na volta. Como o casal consegue, pastor, se entender na questão financeira? Hoje a gente vive um tempo em que a mulher trabalha, né? A mulher trabalha, o marido trabalha. Tem casos hoje em dia, muito por causa desse desemprego aí, que tem muitas mulheres que estão trabalhando e maridos que não estão trabalhando, né? E tem o caso do marido, o caso clássico do marido que trabalha e a mulher não trabalha. E isso gera transtorno dentro de casa, porque querendo ou não, quando os dois trabalham, né, era para ver aquela unificação de recursos, mas nem todo casal une o recurso. É cada um com seu, um puxa para um lado, outro puxa para o outro, né? Quando a esposa trabalha e o marido não trabalha, infelizmente gera ali uma humilhação,
reclama pro marido, pô, a mulher trabalha ou não trabalha, tô desempregado, a mulher não tá, gera contenda. Pastor, como lidar? E quando é o marido que trabalha e a mulher não trabalha, a mulher fica naquela de depender do marido. Pastor, isso dá pano pra manga. Como é que resolve essa questão? Vamos para um breakzinho rápido e já a gente volta aqui dando continuidade ao programa Inconformados de hoje. Não sai daí que o programa tá bom. Pastor Assis de Souza tá com a língua coçando aqui, mas ele vai segurar um pouquinho. Já a gente volta aqui com o programa Inconformados, já aqui na Shalom 92,7. O WhatsApp tá liberado, hein, gente? 998 33 96 92. Voltamos a apresentar o programa Inconformados. Programa Inconformados. Apresentação: Pastor Rafael dos Santos. Muito bem, estamos de volta aqui, povo de Deus, com o programa Inconformados de hoje, aqui pela 92,7 FM, a Shalom, a rádio que traz paz para esta cidade. O WhatsApp da Shalom está disponível para você participar do nosso programa, viu? 998 33 9692. A gente adiantou um pouquinho aqui o bloco do comercial para a gente poder tratar dessa questão, da questão do dinheiro, né, pastor? Pastor Assis de Souza, pastor aqui na Igreja Batista Pentecostal Vale das Bênçãos, ali o pastor presidente, o pastor Luiz Ribeiro, e a gente está tratando das questões da vida conjugal. Nós não temos vivido uma vida conjugal plena, né? E estamos tratando aqui das questões. Pastor, a gente está falando da questão financeira, né? A gente citou aqui que às vezes tem um casal que trabalha, às vezes é só o marido que trabalha, às vezes é só a esposa que trabalha, e isso gera um desconforto, gera brigas, gera contendas. Tem casais que, apesar dos dois trabalharem, eles não unem os recursos, e isso gera discussão, isso gera briga. O texto que eu estou lendo aqui diz assim: às vezes isso é um pesadelo, dinheiro, né? Que começa mesmo antes do casamento. É necessário que todo casal converse seriamente sobre esse assunto. Aí apresenta algumas soluções aqui, ó. Seja honesto sobre sua situação atual com o outro sempre, entre num consenso, se um gostar de gastar mais do que o outro, siga um orçamento à risca, não esconda dívidas, não culpe o outro, decidam juntos quem paga o quê, pois dívidas mensais precisam ser pagas no prazo, mesmo se a fartura hoje aprenda a poupar para o futuro, planeje para coisas como faculdade, dos filhos, cuidar dos pais idosos, férias de família, seguro de saúde, etc. Pastor, como é que fica essa questão financeira? Como é que os casais podem lidar com essa questão do dinheiro na vida conjugal, meu pastor? Isso, eu acredito que isso é uma palavrinha mágica chamada administração. E dentro da administração, eu preciso da presença por excelência do Senhor, maior administrador, que é o doutor por excelência, Jesus de Nazaré, Jesus Cristo de Nazaré, o maior e o melhor administrador que eu conheço. Inclusive, na administração da multiplicação, ele dá um exemplo tremendo de administração. Mas voltando ao casamento, administrar dinheiro. O saudoso MacArthur, ele dizia que quando se trata de dinheiro, assunto altamente espiritual. É porque o dinheiro, há pessoas que colocam o dinheiro em primeiro lugar. Se a pessoa casa, o dinheiro não pode ser o primeiro lugar. Ele precisa ser apenas uma coisa que vai ser usado, ou um algo que vai ser usado em benefício não só seu. Porque, na verdade, antigamente as mulheres não tinham tanto emprego. Hoje as mulheres estão conseguindo bastante emprego. Tem bastante mulheres empregadas. Eu não sou de acordo, eu não sou contra a mulher que trabalha. Porque, como já foi dito, na sociedade em que vivemos hoje, se casou, se um está trabalhando e o outro não está, não tem problema. Mas o segredo está em pedir Jesus para sentar na mesa com eles. Jesus, mestre, salvador, administrador por excelência, doutor, PhD, Jesus de Nazaré, senta aqui. Ajuda nós.
eu ganho ou eu não ganho. Nos ajuda aqui, multiplica isso aqui, nos dá sabedoria, nos dá entendimento para nós administrarmos, pagarmos as dívidas, pagarmos as nossas necessidades, suprir aqui dentro desse orçamento. Por quê? Tem casos que o marido, que só ele ganha, ele não tem direito de humilhar a esposa, porque se ele ganha, metade é a esposa, porque eles são uma só carne, né? Então ele não pode dizer, não. Ele recebe, que ele ganha, que Deus dá, mas é dos dois. É dos dois. E se a mulher trabalha e ela ganha, ela não pode dizer porque se ela casou, ela é uma com o esposo, é dele e dela. Então por isso que eu estou falando que precisa de um conselho administrativo da palavra de Deus, do Senhor Jesus, do Espírito Santo, do doutor PhD JC de Nazaré, Jesus Cristo de Nazaré nesse negócio, para que haja um diálogo, um entendimento, uma planilha, um cronograma de gastos aqui, dentro daqui do negócio, para que não haja contenda. Tem que ser tudo em amor, em compreensão, numa boa administração, na presença do Senhor Jesus. Não vai haver contenda nisso aí, se Jesus estiver sendo cabeça desse relacionamento. Muito bem, pastor, mas ainda assim eu já vi muito desgaste, né? Muita gente até que se separa, pensa até em se divorciar por conta dessa questão, né? O que o senhor acha que no caso, essa coisa do dividir, do cada um ter o seu, por exemplo, pastor? O senhor já acabou de dizer aí, tem marido que entende, tem esposa que não entende, ainda fica aquele sentimento de egoísmo, porque em muitos casos acaba prevalecendo o egoísmo. Ele trabalha, ganhou, é dele, eu trabalho, ganhei, é meu. Mas não é bem assim que funciona, não é? Até pelo bem da própria... tem projetos que o casal tem que não vai conseguir ser executado se houver essa desunião. É necessário que haja ali um acordo, é necessário que haja ali uma combinação de fatores. Eu conheço um casal que a mulher, né, ela é muito, como é que fala, egocêntrica no que era dela. O dinheiro é meu, faço o que eu quiser, né? E o marido acabou ficando assim também. Aí fica um escondendo o dinheiro do outro. Ela não sabe o quanto o marido tem e o marido não sabe o quanto ela tem. E fica então aquela coisa. Tem coisas que eles querem comprar junto, mas ele nem fala com ela nem fala com ele, e acaba que eles não vão pra frente, porque fica esse misticismo, né? essa cronicidade entre eles ali, se é que existe essa palavra, para não haver o quê? É uma doença crônica, né? Nesse sentido, para não haver um compartilhamento. Então fica um escondendo do outro. Isso não vai fazer bem pro casamento, né, pastor? Certamente, amados, não faz bem pro casamento. Por quê? Porque a administração é dos dois. Claro que quando a mulher é gastadeira... Eita, e o homem? Quando o homem é gastador, precisam sentar na mesa e pedir o doutor Jesus para medir a farinha, para fazer o pirão. Porque não se pode gastar mais do que ganha. Mesmo ganhando pouco, nós temos que gastar menos do que ganhamos. Sendo homem, ou sendo o esposo ou a esposa, nós precisamos analisar isso. E não podemos ser, eu estava refletindo aqui, egoístas. Porque se morrer o esposo, não é tudo da esposa? Se morrer a esposa, não é tudo do esposo? Então, não é até que a morte os separe? Eu creio que a Bíblia diz que o que Deus ajuntou no temor dele, na palavra dele ali, na fé em Cristo Jesus, não deve separar o homem. Então não é até que a morte os separe. Então o que é meu é da minha esposa, porém nós administramos. Na verdade seria bom que tudo que a gente fosse fazer, ô fulano,
que você acha? Isso é prioridade para nós? Porque a esposa e o esposo se dão melhor quando assim acontece. É na compra de uma casa, na compra de um carro, né? Porque na compra das roupas, dos calçados individuais, mesmo assim, o marido, se ganhar, ou a mulher precisa avaliar se é prioridade, se de fato nós estamos precisando daquilo ou se nós estamos querendo aquilo. Estamos querendo ou estamos precisando? É um conselho que eu deixo para se avaliar na hora de gastar. E no sentido de administrar o dinheiro, é preciso pedir a Deus, ter a presença de Jesus e não sermos egoístas, porque quando nós casamos, nada é meu e nada é dela, tudo é nosso. Maravilha, pastor, maravilha. O pessoal precisa compreender essa verdade, né? O egoísmo não ajuda, só atrapalha, né? Pastor, outra questão aqui que nós temos aqui para abordar dentro desse contexto, deixa eu ver aqui, isso, a gente está falando de várias questões, né? O senhor trouxe um texto muito abençoado aí, falou dos maridos desajustados, esposas, né, desajustadas, né, que foi citado aqui. Tem alguma coisa aí, pastor, que o senhor gostaria de citar aí? Estou vendo aqui que o senhor está lendo aí, marido, é isso mesmo que eu estou lendo? Interesseiro, pastor, marido interesseiro? Como existe marido interesseiro, existe mulher também interesseira. Até dando a questão do dinheiro. Pois. É claro que eu costumo dizer que aqui na Terra dificilmente as pessoas não fazem interessado as coisas. Fazem algo por interesse em algo. Algo por interesse em algo. Alguém tentou me questionar, mas eu comecei a provar que ele próprio não fazia as coisas sem interesse, que é na verdade. Mas no casamento, por exemplo, nós devemos deixar de ser egoístas. Nós precisamos nos interessar no fazer a esposa feliz e não fazer eu feliz. A esposa precisa desejar fazer eu feliz ao invés de fazer ela feliz, vice-versa. Por quê? Quando eu busco, até eu estava com um assunto aqui, marido insatisfeito e mulher insatisfeita. Por quê? Cada um quer satisfazer o seu próprio deleite, o seu próprio desejo. Quer no gastar, quer na cama, quer no dirigir, no comprar e em tudo. Isso no casamento não pode funcionar assim, porque não vai chegar a lugar nenhum. Eu acredito, segundo a palavra de Deus, que eu preciso satisfazer, quer dizer preencher os desejos, né? Eu preciso me esforçar para satisfazer ou preencher o que a minha esposa deseja. E ela, da mesma forma, preencher os desejos que eu tenho. Quando isso, um preocupa em satisfazer ao outro, vai haver uma satisfação mútua. Vai haver satisfação entre esposo e a esposa. Eu costumo dizer, o porquê que uma mulher cai no emprego, porquê que uma mulher cai numa primeira, numa segunda, numa terceira cantada. Por quê? Porque ela não vigiou. Levanta logo os acusadores, né? Porque ela não vigiou. É uma grande verdade. Ela devia ter vigiado mais, né, irmão? É verdade. Mas também porque ela é uma mulher insatisfeita com o seu esposo, com o seu carinho, com o seu tratamento, com a sua atenção, com a sua presença.
Tem marido que quer dar só dinheiro para a esposa e o resto acha que não precisa. E a esposa a mesma coisa. Por que que o marido às vezes é tentado e às vezes é vencido pela tentação? Porque a irmã disse, ele não vigia, esse camarada não vigia. É verdade, irmã. Pode jogar pedra no marido, ele não vigia, é verdade. Mas quem sabe você também deixou ele insatisfeito no seu tratamento. Você tratou ele como um João Ninguém, como um Zé da esquerda. Qual marido que gostaria de ser tratado como um ninguém, como um João Ninguém, como um Zé da esquerda dentro da sua casa? Qual marido que gostaria que a sua esposa estivesse em toda hora do relacionamento com dor de cabeça, com dor na junta, com dor não sei o quê, e não estivesse pronta para servi-lo? Aí, quando chega na rua, é tentado uma vez, duas, três, não tem direito para pecar, mas não vigia, peca. Por quê? Porque está insatisfeito. Então eu acredito que a insatisfação nós podemos evitar. Porque um marido e uma mulher satisfeita, mesmo que tentado, vai ter em Cristo Jesus, que é a nossa maior satisfação, poder, autoridade e fortaleza no Senhor Jesus para vencer. Muito bem, pastor Assis de Souza. Meu Deus, estou tentando lembrar o nome do pastor aqui, às vezes foge da cabeça. Ó. Pastor Assis, eu estou vendo aqui uma outra situação, que é a questão que leva a conflitos, né? As brigas em si. Né? Aqui, ó. Isso aqui eu vou deixar por último. Conflitos. Tem muita razão para brigar, tem muita razão para discutir. Mas o texto diz assim: sejam quaisquer os motivos para discussões e desentendimentos, como dinheiro, ciúmes, a sogra que interfere. Pastor, a sogra que interfere, isso aqui eu queria destacar. Vamos lá. Quem faz o que para ajudar no lar? A apatia que machuca filhos, a crise sexual, egoísmo, etc. Vocês precisam entender que não há motivo nem desculpa para escalar uma briga, seja mesmo aumentando o volume da voz, inserindo acusações, esquecendo-se completamente do amor que os uniu, bem como partir para medidas mais sérias como violência ou mesmo o divórcio. Quero destacar aqui, pastor, essa questão do conflito envolvendo familiares. Pastor, muitas vezes um dos maiores problemas para casamentos fracassarem é o envolvimento de terceiros, e no caso mães e pais, ou do marido ou da esposa. Pastor, como faz um casal para evitar a interferência de um pai, a interferência de uma mãe no seu relacionamento? E o senhor provavelmente é pai também, é avô, não é? E o senhor com certeza sabe dar um conselho, e é pastor, tem sabedoria de Deus, não é? Como é que faz aí para evitar esse negócio, pastor? A palavra diz, meus amados, vai ter com a formiga ao preguiçoso? Eu digo segundo a palavra. Vai ler a palavra, vai estudar a palavra quando diz: olha, deixará o pai e a mãe, a sua casa paternal ou familiar, e vai se unir à sua mulher, e a sua mulher ao seu marido. Vai tornar uma nova família. Já viu contar aquela história do navio, né? Da tartaruga e da família? A diferença que o navio vai no mar e a tartaruga na terra, e a família não se mete não. Da minha família cuido eu, diz a resposta. Não se mete não. É a verdade, não se mete não. Se o marido, a mulher casou, a mulher não tem que levar coisa para a mamãe e para o papai, tem que levar para o doutor Jesus, que é especialista em casamento. O marido, se a mulher não tem que ser igual a sua mãe, fazer comida igual a sua mãe, ou a mulher não tem que dizer pro marido: você não é meu pai. Peraí, é o doutor Jesus que tem que entrar nesse negócio. É o doutor Jesus de Nazaré que tem que estar presente. Porque quando eu caso, quando a mulher casa, o homem casa,
eles têm que começar a viver particularmente uma nova vida em Cristo Jesus e iniciar uma vida a dois, independente do pai ou da mãe. O conselheiro deve ser a palavra de Deus, o Espírito Santo. Já ouvi, existe uma expressão, né, pastor, que diz que alguns casais casaram, né, mas eles não cortaram o famoso cordão umbilical, né? O marido continua ligado à mamãe, a esposa, né, a menina que casou, a noiva ali, continua ligada ao papai, né? E ela corre para os braços do papai e o cara corre para os braços da mamãe e fica aquele negócio que não amadurece, fica um relacionamento imaturo. Pastor, aquele negócio, é doutor Jesus, mas também a atitude prática, qual é nesse caso? É entender que eles dois têm que resolver os problemas, não é verdade? É verdade que o rapaz e a moça, quando vai casar, é porque quer ter uma casa separada, quer viver os dois juntos e vão precisar colocar na cabeça que vão precisar resolver os seus problemas juntos. E sozinhos, sem interferência de ninguém. Porque o pai e a mãe já resolveram os problemas deles e resolvem os problemas deles. Você casou, moça, você rapaz está querendo casar, precisa guardar bem esse conselho. Vocês vão começar uma nova família, e uma nova família tem que ter princípios pautados dentro da palavra de Deus. A palavra de Deus é o doutor Jesus que vai ensinar desde do relacionamento à criação de filhos, do céu ao inferno, do entendimento ao relacionamento. Esse negócio da mãe, da filha ou do homem, do marido e da mulher, ficar buscando, reclamando dos seus problemas, isso aí está errado. Não é por aí. Dá a impressão que a gente pode dizer assim: vai crescer no casamento, vai tomar atitude, vai levantar essa cabeça, corta o cordão umbilical, tá na hora de crescer. Você nasceu na hora de casamento. Tá na hora de amadurecer, né? Na hora de amadurecer. Pastor, para a gente finalizar aqui, já estamos indo para os finalmente aqui do nosso programa. Sem dúvida, esse foi um dos melhores programas que nós já fizemos aqui, pastor, com a participação do senhor, graças a Deus. E a gente tem uma última colocação aqui, que é o seguinte: não colocar seu casamento em primeiro lugar, né? 6 problemas que mais destroem casamentos. Não colocar o casamento em primeiro lugar. Pastor, para o senhor, com a sua experiência de 40 anos de casado, como pastor, conselheiro de casais, que seria colocar o casamento em primeiro lugar e não colocar o casamento em primeiro lugar? O casamento é a formação da família, né? O que Deus juntou não separa o homem. Casamento é a formação da família. E eu creio que a família, a igreja começa na família, em casa. Eu até ouvi um dia desse e eu quero passar para os irmãos, que eu sou na igreja à noite o reflexo do que eu convivi durante o dia, na minha casa, com a minha esposa, com meus filhos, com meus netos. Eu tenho esse reflexo à noite lá. Se eu passei na comunhão com Deus, na comunhão com a minha esposa, comunhão com meus filhos. E é interessante que, se não colocar o casamento em primeiro lugar, a família em primeiro lugar, porque Deus está acima de tudo. Mas como eu vou colocar Deus em primeiro lugar se eu não coloco o meu próximo, que o primeiro meu próximo é a minha esposa, em primeiro lugar? Se tem o horizontal e o vertical, é Deus, todo o coração, alma, entendimento, bens e tudo, minhas forças, e a meu próximo como a mim mesmo, ou como Cristo amou a igreja. Então eu creio que primeiro Deus, mas como Deus está num elo no vertical e no horizontal, a família, Deus e a família são primeiro lugares. Casamento, Deus em primeiro lugar.
Então pode-se dizer, pastor, que na horizontal o que tem que estar em primeiro lugar é o casamento. Na vertical é Deus, né? Isso. Pastor, aqui tem uns conselhos aqui. Faça as coisas, né? Como é que coloca o casamento em primeiro lugar? Faça as coisas que costumavam fazer quando se conheceram. Mostre apreciação, cumprimente, elogie, mostre interesse. Planeje e reserve momentos para saírem juntos, namorarem, como qualquer outro evento importante que não podem se atrasar nem falhar. Respeite e demonstre isso dizendo obrigado, por favor, etc. Pastor, de forma geral, aí, qual é a última palavra que o senhor pode dar sobre esse assunto que nós tratamos hoje aqui, sobre estamos vivendo plenamente a vida conjugal? Qual é a última palavra do senhor? Olha, eu acredito e continuo dizendo, já agradecendo também por estarmos aqui juntos hoje, que a verdade é, não estamos vivendo. Existem muitos entretenimentos na atualidade. Antes, sem esses entretenimentos, nós éramos muito mais família. E eu tenho às vezes procurado policiar isso, mas eu vejo também que muitos têm sofrido, e se não policia essa área dos entretenimentos, não tem conseguido dar prioridade para viver um casamento feliz ou a plenitude do casamento. Família em Cristo Jesus, igreja, não tem. Mas tem uma receita. A receita é: que tal se nós voltássemos aos princípios quando namoramos? Tratar bem, dizer eu te amo, você está linda, você é especial, você é o amor da minha vida. Eu não amo outra pessoa fisicamente a não ser você, eu não tenho outra pessoa na minha vida. Você faz a melhor comida do que a minha mãe, não é falar que a minha mãe cozinha melhor do que você. Porque quando eu elogio uma comida, uma coisa que a minha esposa faz, eu acredito que aquilo também fica na cabeça dela. E quando éramos solteiros, o negócio podia estar azedo que se tornava doce. Maravilha. Podia ser um limão que se tornava uma laranja seleta, docinha. É o que Deus quer que nós vivamos hoje no casamento. O amor de Deus, mas o amor a dois, em Cristo Jesus, tratando bem, considerando, respeitando, abençoando, amando no Senhor Jesus no casamento. E eu quero deixar aqui também, eu agradeço os amados irmãos e ouvintes por estar conosco, e também convidar os irmãos que hoje nós temos culto especial na minha igreja, a Arca de Deus em sua casa, ali no final do retiro. Mas eu quero encerrar dizendo, olha, houve um certo casal que a esposa dele falou com ele: eu quero falar com você hoje, meu esposo. Hoje eu quero que você convide uma outra mulher para poder jantar com você. Eu quero que você jante com outra mulher. E ele assustou e disse: que mulher? Que é isso? Ela disse: esta mulher é a sua mãe. Convide a sua mãe para jantar. E ele convidou, e a mãe dele ficou muito alegre, contou para as companheiras que ela estava no abrigo. Foi uma felicidade tremenda. E ele jantou com ela, e jantando com ela ali, ela disse: meu filho, depois de contar muitas maravilhas quando ele era pequeno, eu quero jantar com você novamente, mas eu vou marcar a data e eu que vou pagar. Passado uns tempos, a mãe dele faleceu, e passado mais um tempo, chegou uma carta na casa dele, um crédito de jantar. E ele disse: meu filho, eu não sei se eu poderei jantar com você outra vez, mas eu quero que você convide outra mulher para jantar com você. E ele lendo a carta: e essa mulher é a sua esposa, que quer. Nós precisamos estar a só com quem amamos. Se amamos nossa esposa, precisamos estar a sós. Que você reserve momento a sós com a sua esposa e com o seu esposo,
não com o estranho e não com a estranha, mas com seu amado e com a sua amada. Que Deus abençoe rica e abundantemente essa maravilhosa presença aqui, essa oportunidade que você nos concedeu. Amém. Maravilha, pastor Assis de Souza, pastor ali na Igreja Batista Pentecostal Vale das Bênçãos, pastor Luiz Ribeiro, o presidente lá. Nós chegamos aqui ao final do nosso programa de hoje. Tenho certeza que você foi muitíssima abençoada. E hoje também, pastor deu aí o recado dele aí sobre a reunião que vai ter lá na igreja dele hoje, né? Trazendo a arca para sua família, muito bom. Hoje eu estarei ali na Igreja do Nazareno em Barra Mansa, na primeira Igreja do Nazareno em Barra Mansa, Rua Adélio Pereira Sampaio, número 37, na Rua da Mina. Estaremos ali fazendo uma reunião especial, né? Uma reunião de oração pela vitória, uma reunião de conquista, uma reunião profética ali para abençoar a vida do povo de Deus que estará participando. Tenho certeza que vai ser uma bênção, viu? Ali entre o bairro Goiabal e o São Pedro, no bairro Jardim Marilu, Rua Adélio Pereira Sampaio, número 37, no bairro Jardim Marilu, ali na Rua da Mina. Deus abençoe a sua vida. Mais esclarecimentos sobre vida conjugal você encontra ali no SOS Vida Conjugal. Digita lá no Google, lá, ó, SOS Vida Conjugal. É um trabalho que Deus me deu, um ministério que Deus me deu. Você depois vai ali e tem ali conselhos para vida conjugal, bastante bacana, muita gente gosta, viu? SOS Vida Conjugal. Tem no Facebook também, temos uma página no Facebook onde a gente pode estar dando aí, ajudando, até mesmo nos colocando à disposição para ministrar aí palestras para casais, que é uma bênção em nome de Jesus. Bom, nós ficamos muito felizes e agradecidos a Deus de podermos ter estado aqui abençoando a sua vida. O pastor Assis de Souza, antes de ir, pastor Assis, que isso fizesse uma breve, o nosso cara aqui já esgotou, já avançou, passamos do horário, mas que isso fizesse uma breve oração dentro desse tema aí, pela vida dos casais, dos maridos e esposas que acompanharam aí, namorados, namoradas, noivos e noivas que acompanharam o nosso programa nesse dia. Deixa Deus usar o Senhor aí. Ó Deus, no nome de Jesus agora, abençoe, meu Deus, esse esposo e essa esposa que passa, meu Deus, por dificuldades, por falta da palavra de revelação do Espírito Santo. Querido Espírito Santo, manifesta o teu poder na vida deste homem e desta mulher. Dá restauração, levanta o seu poder, a sua graça, a sua virtude e a solução, e une-os com laços de fogo no amor do Senhor Jesus. Da vitória em nome de Jesus. Amém. Maravilha, maravilha. Pastor Assis de Souza nos estúdios aqui da Rádio Shalom FM. Amanhã estamos de volta aqui às 9 horas da manhã com mais programa Inconformados para todos vocês, viu? Tenho certeza que vai ser tão abençoado quanto foi hoje, em nome de Jesus. Então fique na paz, fique na bênção. Deus te abençoe, Deus abençoe sua família, seu casamento, e até amanhã, se Deus quiser, em nome do Senhor Jesus. Fica ligado aí na continuação da programação da Shalom FM, e até amanhã, se Deus quiser. Daqui a pouquinho tem o Thiago Peter, a 1 hora com o Shalom Music, e às 15 horas a nossa querida Viviane Amaral com o Shalom Meninas. Deus abençoe a todos, até amanhã, se Deus quiser. Acabamos de apresentar o programa Inconformados.